Olá, nós somos o Estúdio 019. Eu quero trazer uma novidade para você que quer produzir um podcast ou quem sabe um programa de TV. Produzimos vários tipos de programas, como programas de esportes, religiosos, jornalísticos, entre outros. O Estúdio 019 possui os melhores equipamentos de áudio e vídeo. Sala técnica com os melhores profissionais de gravação, as melhores câmeras, os melhores microfones. As nossas salas possuem ambientes orgânicos e também digitais como o Chroma Key, para que você possa trocar o fundo da melhor maneira que quiser, personalizar o seu programa do seu jeitinho. Tire seu projeto da gaveta agora mesmo e fale com a nossa equipe, clicando no link abaixo. Fale com a gente, não perca mais tempo. Acesse aí o nosso WhatsApp, fale com a nossa equipe comercial e você vai se surpreender com a nossa qualidade. Esperamos por você.
Olá, nós somos o Estúdio 019. Eu quero trazer uma novidade para você que quer produzir um podcast ou quem sabe um programa de TV. Produzimos vários tipos de programas, como programas de esportes, religiosos, jornalísticos, entre outros. O Estúdio 019 possui os melhores equipamentos de áudio e vídeo, sala técnica com os melhores profissionais de gravação, as melhores câmeras, os melhores microfones. As nossas salas possuem ambientes orgânicos e também digitais como o Chroma Key, para que você possa trocar o fundo da melhor maneira que quiser, personalizar o seu programa do seu jeitinho. Tire seu projeto da gaveta agora mesmo e fale com a nossa equipe, clicando no link abaixo. Fale com a gente, não perca mais tempo. Acesse aí o nosso WhatsApp, fale com a nossa equipe comercial e você vai se surpreender com a nossa qualidade. Esperamos por você. Glória a Jesus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O amor de Deus, irmãos, não existe. Não existe nada igual. O amor de Deus. Cante assim comigo, assim. Conheces-me, mesmo quando falho. Eu sei, me amas. Me amas. Glória a Deus. Estás presente. Aleluia. A me cercar em todo tempo, em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me
Glória a Deus. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluia ao Cordeiro. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Pai. Tu és meu guia, Glória a Deus. meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei me amas. Eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, Senhor, tudo consumado está. E quando tudo Se acabar, se acabar, nós vamos para o céu, meu irmão. estarei seguro, Oh, Candalabá. pois sei me ama, Adorem, adorem, adorem. pois sei me ama. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Oh, aleluia. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Oh, aleluia. Glória a Deus. O caminho Oh, abriu, aleluia, glória a Deus. caminho abriu, Senhor, tudo consumado está. Pode levantar as mãos assim, ó. Começa a adorar o Senhor.
Olá, nós somos o Estúdio 019. Eu quero trazer uma novidade para você que quer produzir um podcast ou quem sabe um programa de TV. Produzimos vários tipos de programas, como programas de esportes, religiosos, jornalísticos, entre outros. O Estúdio 019 possui os melhores equipamentos de áudio e vídeo, sala técnica com os melhores profissionais de gravação, as melhores câmeras, os melhores microfones. As nossas salas possuem ambientes orgânicos e também digitais como o Chroma Key, para que você possa trocar o fundo da melhor maneira que quiser, personalizar o seu programa do seu jeitinho. Tire seu projeto da gaveta agora mesmo e fale com a nossa equipe, clicando no link abaixo. Fale com a gente, não perca mais tempo. Acesse aí o nosso WhatsApp, fale com a nossa equipe comercial e você vai se surpreender com a nossa qualidade. Esperamos por você. Boa noite, Cristina, tudo bem? Boa noite, Luciano. Bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Como tudo... vocês estão por aí? Hoje a gente tem uma ajudante aqui, né? Oi, Eliana. A Eliana está aqui hoje no estúdio para nos ajudar aqui com o sorteio, né? Porque fica bem difícil para a gente assobiar, bacana, né? Fica difícil pra gente estar falando e colocar o nome de vocês na caixinha lá pro sorteio, tá? Mas deixa aproveitando aqui, antes da gente dar um alô, tudo. Semana passada, nós sorteamos uma jarra da Tupperware, né? E quem ganhou foi a Cida Souza. Cida, se você puder passar o seu contato aí no chat, o seu zap, para a gente entrar em contato com você, para a gente ver aonde você mora, para a gente poder estar entregando o seu brinde, tá? Porque ele está aqui com a gente, o brinde, a sua jarra que você ganhou semana passada no sorteio, tá bom, gente? Então, Cida, passa aí o seu telefone, o seu número, para a gente poder estar entrando em contato com você, tá? Para entregar o seu brinde. E hoje, aproveitando, falando em brinde, né? Vamos aproveitar, então. Hoje nós vamos ter um frango assado, domingo, se você quiser pegar, é no domingo mesmo, o frango assado. Aqui do açougue do Marquinho, né? Aqui no Parque Senhora das Dores, tá? Açougue do Marquinho é um açougue bem conhecido, né? Vende carne, algumas coisas assadas. Então, a gente vai sortear hoje um frango assado, tá? Então, se você quiser participar do sorteio, eu sei que tem muita gente que às vezes assiste, mas para participar, você tem que entrar aí no chat, colocar boa noite, né? Se identificar no chat para você poder participar aí do sorteio, tá bom? Para você poder estar concorrendo aí um frango assado do açougue do Marquinho no domingo, para você retirar no domingo aí, ó. Já é uma mistura para você aí no domingão aí, já um frango assado, tá bom? Dizem que o frango dele é uma delícia. É mesmo, eu já comi. Eu ainda não experimentei. Muito bom. Então, né? Mas dizem que é uma delícia, tá bom? Então, voltando aqui, gente, né? Deus abençoe, boa noite, vocês que estão entrando aí, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, né, Sandra, pro pessoal. Obrigado pela presença pela presença de vocês, junto com a gente. Nós já vamos falar o nome de vocês, mas
tô só dando um tempinho para mais gente estar entrando, porque aí a gente, né, tem bastante gente que fala assim, eu chego do trabalho meio corrido, né, eu consigo entrar só umas 20, 15 para as 8, não tem problema. A hora que você conseguir entrar, você entra, tá? Então, nós estamos aqui toda quarta-feira, às 19h30. A gente pede para você, se puder nos ajudar, se inscreva no canal, né? Programa Mulheres de Fé. E se você puder nos ajudar, inscreva aí no canal, Estúdio 019. Dá um likezinho. Dá um likezinho aí para ajudar, porque toda semana a gente fala, o YouTube entende que quanto mais inscritos, quanto mais visualizações, que o conteúdo é importante a ser propagado, tá? Então, as mídias entendem isso, que quanto mais visualizações, né, Sandra? Quanto mais dá like, quanto mais inscritos. Então, se você puder ajudar, passar aí nos seus grupos, né? Compartilhar, né, Sandra? Isso, compartilha. Lá. Põe aí nos grupos do WhatsApp. Isso. Fala com seu cabeleireiro, fala com seu dentista, fala lá. Onde você está no grupo. Onde você vai. E a gente às vezes manda para você, né? Quando já tem o link, um dia antes eu já mando, eu já coloco no Facebook também, se você quiser seguir a gente no Facebook, né? Ana Cristina Berdag Sabino lá no Facebook, no YouTube. Mulheres de Fé também, no Instagram, tá? Quer dizer, no Instagram, Mulheres de Fé, a gente coloca o link também. Aí, se você quiser estar divulgando, ajudando a gente também, já está divulgando o link do programa também, ajuda bastante a gente, tá bom? Então, assim, Deus abençoe. Vamos falar dos nossos patrocinadores, né? A gente tem alguns patrocinadores que nos ajudam. Tem o Daniel Automóveis, né, Sandra? Daniel Automóveis, eles vendem carros, né? Carros seminovos, né? Lá eles fazem financiamento. Então, se você quiser trocar o seu carro, né? Financiar um carro, ir lá trocar, comprar um carro melhor, né? Ou trocar o seu, procure então Daniel Automóveis. Fica ali na Fabrício Vanpré, esquina da Humanitária. Procura lá o Daniel, né, Sandra? Isso. O Diego, Procura né? O Daniel, o Diego. E eles vão dar uma atenção para você. Tem vários carros lá, né? Com certeza algum deles vai caber aí no seu bolso. Você que quer dar uma melhorada aí, né? Na sua locomoção aí, tá? Então procura lá Daniel Automóveis. Fabrício Vanpré, esquina da Humanitária, tá bom? E tem também a Plantec, né, Sandra? Tem a Plantec. Geradores, painéis, né? Se o seu supermercado se quiser pôr um gerador, você liga na Plantec que eles colocam para você. E o que você precisar, tenha certeza, é a solução para você, tá? Plantec, liga lá, fala com a Lípia ou o Renan, tá bom? Eles vão te atender e vão passar para vocês tudo certinho que tem que ser feito, tá? Eles são bons, hein? Olha lá, gente, tá vendo? Se você então precisa aí de um gerador, precisa de um painel para a empresa, né? Então procura a Plantec aí, dá uma forcinha aí para eles aí, tá? E tem também o Restaurante da Alegria, né? Que fica lá na Rua Beatriz Belmonte, lá no Jardim Boa Vista, na Rua da Alegria. Eles falam Rua da Alegria porque é onde tem várias fábricas de brutos, de joias, semijoias, né? Ali fica um núcleo também. Não só na Costa e Silva, mas lá no Jardim Boa Vista também, né? Tem um núcleo de semijoias lá. E tem lá o Restaurante da Alegria, né? Que tem marmitex, tem self-service, Tem né, café da Sandra? manhã, tem café da tarde, lá, tem gente. lanches. Então, se você estiver por ali... Tem doces. Olha lá, se você estiver por ali, se você trabalha por ali, você precisa dar uma ligadinha lá. Então, ali, ó, Café da Alegria, né? Lá tem várias coisas que vão ajudar você aí, né? A tá, assim... como fala? Saboreando uma comida né? boa, uns lanches deliciosos. Ajudando você a abastecer o seu estômago aí, tá? Então, se você estiver por aí, vai lá, ó. Tem o self-service, tem marmitex, uma comida boa todo dia, tá?
comida fresquinha. Então, procura lá o Restaurante da Alegria. Então, a gente tem esses patrocinadores que nos ajudam aqui no programa. A gente agradece muito, então, Daniel Automóveis, Plantec e o Restaurante da Alegria. Então, Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigado mesmo. A gente agradece também por cada um de vocês estar com a gente aqui, né? Toda quarta-feira. Vamos dar uma olhada, então, Luciano, quem tá aí com a gente? Alice Queiroz. Ô, Alice, boa noite. Oi, Alice. Boa noite. Que ainda Né? não Já tá começou. começar. Francis Berdago. Ô, Francis, Deus abençoe. A Cida Souza. Ô, Cida. A Cida que ganhou o brinde semana passada. Eliana Gomes, que tá aqui junto com a gente. Sandra Hilda, que tá aqui do meu lado, né? Cristina Sabino sou eu mesmo. Cida Souza, Guinho Sabino. Ô, Guinho, Deus abençoe você. Boa noite. Plantec, o Alípio está com a gente. A Turca Domingues, boa noite. Turca, Érica Pisani, boa noite. Dalva Alessandra, boa noite. Dalva Romilda, ô Romilda, boa noite. Deus abençoe. Jaqueline Silva, boa noite. Sandra, leva na igreja sábado, olha lá, pra você levar o brinde dela, tá? Ela vai, então você procura lá a Sandra, que já sabe certinho, já acertou já. Lidiane Barbosa, Deus abençoe, Lidiane. Priscila Sabino, Deus abençoe. Pri, Gustavo, boa noite. Vivian Reis. E o Vicente tá por aí, Vivian? Ele manda falar que é ele, né? Semana passada ele pediu para pôr o nome dele, viu, Eliana? Que ele quer ganhar o sorteio. Carlos Roberto, boa noite, Carlos Roberto, boa noite para Martinha aí, Alice Queiroz, Juliana, Deus abençoe você, Juliana. A Juliana é quem doa aquele bolo lá gostoso lá que foi sorteado esses dias aí. Deus abençoe vocês, tá? Obrigado pela companhia. Fiquem até o fim. Fique com a gente então, pessoal. E hoje, né, nós vamos estar falando um pouquinho sobre sair da caverna. Precisa sair da caverna, Sandra? Opa, precisa, hein? Às vezes a gente entra E não quer e sair. não quer sair, né? E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. E às vezes a caverna somos nós que procuramos ela, né, Sandra? É. Às vezes não é Deus que nos coloca. Às vezes sim, né? Mas às vezes somos nós que procuramos ela. E quando nós procuramos ela sem a ordem de Deus, a gente tem que sair. Porque a ordem dele não é pra gente ficar. E às vezes a gente entra em cavernas, várias vezes, né? Como, hein? Entra mesmo. Porque... Às vezes a gente entra porque às vezes é mais fácil pra gente, né? É, mais fácil do que resolver o Sim, problema, né? sim, é mais fácil a gente estar dentro de uma caverna do que às vezes a gente resolver. Então, tô dando uma pinceladinha aqui que nós, né, já vamos começar aqui falando, para a gente poder ter um pouquinho mais de tempo para estar comentando a palavra de Deus com você. Eu espero que ela fale com você da mesma maneira como ela tem falado do nosso coração. Amém. Porque toda palavra, né, ela vem para edificar. E a gente já falou aqui uma vez, a gente volta a repetir, que a palavra de Deus, ela penetra na nossa vida. E graças a Deus, quando Deus fala com a gente, né, Sandra? Amém, glória a Deus. Graças a Deus quando Ele fala. Porque às vezes a gente fala assim, eu fui numa reunião, eu fui num culto, né? Eu fui num grupo familiar e a palavra veio. Graças a Deus que a palavra vem. Que a palavra, o intuito dela é essa mesmo, ela vir, né? Para ela poder mudar algo dentro de nós, né? Porque a palavra, ela liberta, ela cura, ela transforma a nossa vida. É ela que tem o poder, sabe? O louvor, gente, é uma bênção para a gente se quebrantar, né, Sandra? Para a gente adorar, para a gente sentir a graça, mas o que tem o poder para libertar é a palavra de Deus. Então, por isso que a gente tem que comer, saciar da palavra de Deus, porque ela tem esse poder
de Deus libertar. fala com a gente através dela, Sim, né? sim. Você leu, ele está Sim, falando para sim. você. Então, Como Deus fala comigo? Deus fala comigo através da palavra dele, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas como Deus fala? Deus não fala comigo. Mas será que a gente para ler? ali, Será que a gente tem o tempo porque de na ler? palavra aí tem o certo e o errado, né? Sim. Então ele já não deu só o certo, Não. ele deu o certo e o errado, que você pode, que você não pode. E isso que ela é maravilhosa. Exatamente. Porque ela não esconde, né? E hoje nós vamos estar falando um pouquinho, né? Você às vezes vai falar assim, nossa, nós vamos entrar daqui a pouco, nós vamos falar um pouquinho de Elias. E a Bíblia fala que ele era lá em, acho que é Tiago, nós vamos ler, né? Que ele fala que ele era homem como nós. Então ele estava sujeito às mesmas, né? As mesmas aprovações, as mesmas crises que nós. Porque assim, a gente lê aqui a palavra de Deus e a palavra não esconde, assim, erros, né? Porque às vezes você lê, às vezes, um livro, uma pessoa escreveu, às vezes pode ser que a pessoa, ela não vai contar tudo que aconteceu. Às vezes ela omite, né? Alguma coisa errada que ela fez, né? Ela coloca mais aquilo que você precisa, né? É. E que você quer ouvir, Sim, né? sim. Ele coloca no livro de autoajuda o que você quer ouvir. Agora, a palavra de Deus, ela põe o que você quer ouvir e o que você não quer ouvir. E às vezes ela deixa relatado, porque você concorda que Deus poderia falar assim, não, tira isso aqui, porque isso aqui eu não vou pôr não precisa, né? Porque às vezes a pessoa olha, porque aquilo que a gente já falou uma vez, a gente não tem que olhar e achar que as pessoas, o fulano tá ali na frente, o fulano prega, o fulano, gente, ele não tá imune a errar, ele é um ser humano, a gente tem que olhar ele assim. Né? Mas às vezes a gente acha que é um super-homem. Não. Quem é perfeito é só Deus, né, Sandra? É só Deus. Porque se existir perfeito, estamos ferrados, hein? Aí a gente precisa dar um jeito. Então, vamos estar orando para a gente poder começar, né? Pai querido, Pai amado. Sim, muito Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esta noite. Sim, meu Pai. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Sim, Senhor. Pela tua graça, pela tua bondade, pela tua presença, que eu tenho certeza que ela está, Senhor, Sim, meu Pai. em cada aparelho ligado nesta noite. Sim, meu Pai. Onde, Senhor, essa palavra chegar, alcançar, no lar de cada um, aonde essas pessoas estiverem conectadas, Senhor. Que elas sejam alcançadas por Ti, Pai. Que elas sejam visitadas. E que o Senhor venha trabalhar, que a Tua palavra, Senhor, seja trabalhada na vida de cada um, meu Pai. Oh Deus, cuida dessas pessoas. Se houver alguém doente, necessitado, Pai querido, triste, aflito, que a bênção do Senhor, que o alívio do Senhor venha sobre essas vidas. Porque a sua palavra diz, Pai, que para vir os cansados, sobrecarregados, oprimidos, que vão achar descanso no Senhor. E nós estamos no Senhor, Pai. Nós estamos descansando no Senhor. Sabemos que do Senhor vem graça, vem bênção. Pai querido, cuida de cada um, dá a tua bênção, a tua graça, que tenham uma noite abençoada, Pai. Que eles não desistam, Senhor, que eles tenham fé, Pai. Apesar, às vezes, do problema parecer difícil, da luta parecer grande, Senhor. Mas, Pai, que eles saibam que o Senhor está com cada um deles, fortalecendo na caminhada, dando graça, Senhor, aliviando as crises, meu Pai, sustentando em cada momento. Em o nome de Jesus, Pai, nós profetizamos saúde, alegria, paz. Em nome de Jesus, dá a tua graça e a tua bênção para cada ouvinte desta noite. Amém. Amém. Então, nós vamos estar então agora falando um pouquinho, né? Nós paramos aqui na Juliana. A Laura está aqui com a gente. Laura, Deus abençoe, boa noite. Plantec, o Alipe disse que vai ganhar o frango hoje. O Vicente está aqui assistindo. Ele não perde um programa. Solange Souza, Deus abençoe, Solange.
A Delza também entrou. Deus abençoe, Delza, boa noite. Então, depois a gente fala mais o nome de vocês, tá? Mas enquanto isso, a Eliana está aqui nos ajudando, ela vai colocando o nome de vocês para participar do sorteio. Então hoje, lembrando que hoje no sorteio é um frango assado aqui do açougue do Marquinhos, tá bom? Aqui do Parque Senhora das Dores, tá bom? Então, o título hoje, vocês viram aí, é Sai da Caverna. E para sair da caverna é porque as pessoas entram na caverna, né? Então, nós vamos estar falando hoje Sai da Caverna. Por quê? Porque a gente, às vezes, entra na caverna. Às vezes, a gente entra na caverna porque a gente quer se esconder, porque a gente está passando por uma dificuldade, né, Sandra? Uma luta. Às vezes, está triste, angustiado. Fugir de uma humilhação. Fugir de alguma coisa, né? E caverna é isso, porque a caverna, você pode ver, ela não fica em lugar público. Você já viu alguma caverna num lugar público? Hã? Não, Né? É difícil a gente ver assim, né? Normalmente, as pessoas que viajam mais assim, vocês podem até me ajudar. As cavernas ficam normalmente em lugares mais afastados, né? Que normalmente são assim os passeios que vão fazer, elas ficam no meio às vezes de rochas, né? Isso. Elas ficam mais afastadas. Às vezes foram produtos do próprio, como fala, da natureza, né? Do próprio clima, que foi ali mexendo numa rocha, ela foi fazendo. Então, assim, essas cavernas, e a gente não vê caverna às vezes. Você não vai assim andar numa rua, tem uma caverna ali. Não fica num lugar assim, elas ficam mais afastadas. E a gente, quando a gente entra numa caverna, normalmente a gente entra para se esconder de alguma coisa, né? Infelizmente. E às vezes a gente entra várias vezes na nossa vida. Porque às vezes é mais fácil a gente se esconder do que a gente enfrentar, né? Verdade. Às vezes é mais fácil a gente esconder de um problema, de uma crise, às vezes de um problema familiar, né? Um problema conjugal, seja qual for, um problema no trabalho. Então, às vezes é mais fácil a gente se esconder do que a gente enfrentar aquilo, tá? E nós vamos ver hoje, na palavra de Deus, vamos ver um pouquinho sobre o profeta Elias. E nós vamos ver também sobre o rei Davi. Duas pessoas que entraram em cavernas, mas com propósitos diferentes, né, Sandra? Né? Elias entrou numa caverna para se esconder. Davi entrou numa caverna para se refugiar. Mas nós vamos ver a diferença entre Elias e Davi. Ambos entraram numa caverna, sim. Mas nós vamos ver que Elias, ele entrou numa caverna no momento da vida dele, que eu estava até lendo hoje, gente, que é assim, muitas pessoas, depois de uma grande batalha, depois de grandes vitórias, às vezes a pessoa, ela tem algumas crises na vida, se ela não tomar cuidado, que às vezes ela tem a tendência para ela entrar. Às vezes depois dela ter ganho, assim, uma batalha grande, né, dela ter vencido uma crise grande, e é isso que aconteceu com Elias, porque nós vamos ler 1 Reis 19, mas no capítulo 18, né, Sandra? No 18, a Bíblia fala que Elias, ele guerreou contra os profetas de Baal, mas ele não guerreou assim, matando, ele guerreou em oração, né, Sandra? Né? Ele desafiou os profetas de Baal, né? Ele desafiou. E Elias, eu não sei se a gente já falou um pouco de Elias aqui, mas Elias era um grande profeta de Deus, foi um homem usado por Deus. Nós já falamos. Né? Elias, gente, Elias foi um dos profetas e foi um dos homens que ele não morreu. Deus tomou ele para si, né?
ele foi tão usado por Deus, né? Que ele foi um dos homens. Ó, Moisés não morreu, Deus levou. Elias também. Então, foi um dos homens que Deus, agradou tanto a Deus que Deus levou ele para cima. Mas teve um momento da vida dele que, infelizmente, ele deu uma baqueada. Mas no capítulo 18, se você ler 1 Reis 18, você vai ver que Elias travou uma grande batalha contra os profetas de Baal. Que naquela época, Acabe era casado com Jezabel, e Jezabel, ela era muito idólatra, e ela adorava os profetas. Então, na cidade lá, tinha muitos profetas de Baal. E chegou um tempo que Elias falou assim, não, vamos ver, vamos desafiar, né? Quem respondeu, Deus que responder com fogo, esse é o Deus que vai prevalecer. E ele fez um desafio, e os profetas de Baal aceitaram. E no desafio, é claro que o Deus, né, o nosso Deus, que é o Deus de Elias, ele se mostrou que ele é Deus, né, Sandra? Uhum. E Elias, naquele evento, foram mortos os 450 profetas de Baal, né? E quando Jezabel ficou sabendo disso, ela não estava ali, ela estava numa outra cidade, mas quando ela ficou sabendo de tudo isso que ocorreu, aí no capítulo 19, que nós vamos entrar agora, ela mandou uma mensagem, né? A palavra de Deus fala que Acabe fez saber a ela tudo o que ela fez. Vamos ler, Sandra, o 19, vamos ler o versículo 1, 2 e o 3, por enquanto. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e lhe dizer, assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a essas horas, eu não fizer da tua vida como a de um deles. Quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, o qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Quer dizer, ele fugiu dela, né? Mas Então, assim, havia um problema aí, né? quando Acabe contou para Jezabel o que Elias tinha feito, que os profetas tinham sido mortos, né? E o fogo do céu tinha descido, os profetas de Baal tinham sido mortos, ela ficou muito brava. Aí, a palavra de Deus aqui fala, né? Que ela mandou um recado para ele. Na realidade, ela mandou um recado. Que a mesma pior, que ela ia fazer, que a mesma hora, no outro dia, que ela ia mandar matar ele, ia acontecer com ele, né? A mesma coisa que aconteceu para os profetas. Para você ver que ela mandou um recado. E esse recado que ela mandou intimidou ele. Você vê que ela não estava lá, gente. Ela mandou um dos servos lá, um dos oficiais, e dar um recado para ele. Porque ela ficou muito brava, né? Porque ela adorava aquele Baal e aqueles profetas, né? Aqueles, né? Olha que ela não adorava, não. Ela adorava. Adorava, não. Ela era fera mesmo. Era. Tanto que assim, né? Um dia a gente pode até falar sobre Jezabel. Ela teve um fim muito trágico, né? Porque ela foi muito ruim. Muito ruim, ela foi muito incrédula, né? Muito, uma pessoa assim, que é um exemplo que a gente não deve seguir, porque Jezabel foi uma mulher. E Acabe era um rei assim, que tudo ele reclamava para ela. Era ela que resolvia. Ela que tudo, resolvia. né? E ela resolvia da pior maneira possível, tá? Ele, por ser um rei que conhecia Deus, ele acabou caindo sendo idólatra do jeito que ela era, né? Então, ele acabou seguindo os princípios dela, não os princípios que ele tinha. E Elias batia de frente com os dois, né? Porque Elias era profeta daquela época lá. Ele era profeta, né? Em Israel. Então, ele batia de frente. Não era isso que Deus ordenava, ele batia de frente e ela odiava Elias. Ela não gostava de Elias. Tá? Então, assim, quando ela ficou sabendo, ela mandou esse recado para ele, então, que ela ia acabar com a vida dele, né? Mas foi um recado só.
E depois de uma grande batalha, quando Elias recebeu esse recado, a Bíblia fala no versículo 3 que ele se levantou, ele temeu, ele ficou com medo. Aí, para ele escapar com vida, porque assim, alguns historiadores até falam, né, que assim, que ele, pode ser que ele, a expressão da fé de Elias, as suas vitórias sobrenaturais, né, no capítulo 18, seguiram-se o medo, a fuga para salvar a vida e o desânimo, porque ele estava desanimado. Pode ser que a batalha foi tão grande que ele estava assim, depois de uma grande batalha, que ele sentiu esse desânimo. Veio essa palavra, né? E ele estava desgastado, né? Porque eu acho que ele sentiu assim, Emocionalmente. que ele não tinha feito as coisas de Deus de acordo como deveria, né? Isso ele se sentia também, né? Culpado E o por que isso. frustrou muito ele também é porque ele achou, assim, que depois do que tudo que Deus fez, ele achou que Jezabel ia se converter, que Acabe ia se converter. Exatamente. Aí ele Então, se na cabeça, decepcionou, né? na cabeça dele, ele achou que isso ia acontecer. Não, Deus fez tudo isso, agora eles vão amolecer o coração. Porque muitas vezes a gente acha que aquele momento assim, né, agora a pregação foi assim, agora Deus vai. Porque às vezes a gente acha que foi a gente, né? Então, pode ser que Deus também permitiu tudo isso para ele ver que não, Elias, não é você, né? Sou eu. Eu estou continuando endurecendo o coração A gente deles. não faz as coisas pelo nosso próprio querer. É Deus que comanda. Né? Alguns estudiosos falam que ele ficou muito frustrado. Muito frustrado, porque ele achava que depois de Deus ter feito tudo aquilo, que Jezabel e Acabe iam mudar o comportamento. Só que aí, a gente acaba de ver, né? Acabou o capítulo 18, entra o 19. E eles não mudaram, né? Ainda para completar, veio essa ameaça nele. Aí, o versículo 3 fala, então, que ele se levantou e foi escapar com vida. E ele foi para Bérseba, ali ficou o moço que andava com ele, né? Ele deixou lá. Aí o 4, né, Sandra? Vamos ler o 4? Fala que ele seguiu viagem, né? De um dia para dentro do deserto. E que ele chegou e se assentou debaixo de um junípero e pediu por si para que pudesse morrer. E disse, basta agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Aqui é tão bonito, né, que ele não aceitava que tinha morrido, né, os profetas e só tinha ficado ele, né? Ele achava que só estava ele, né? Mas Assim, depois, mais para frente, a gente vai ver. Mas a gente vai ler que Deus vai falar com ele, né? Então, assim, olha, Elias, tomado de cansaço, desânimo, tristeza, orou pedindo a Deus que Deus o dispensasse do pesado ministério, né? Né? Então, assim, a gente vê também que Paulo também, né? Paulo também teve uma época que Paulo estava cansado, Paulo também teve desejo de partir, de estar com Cristo, né? Então, assim, algumas razões porque Elias estava desanimado. Aparentemente, ele sentia fracasso, porque ele esperava que a conversão, né, do povo de Israel, todo o povo de Israel fosse se converter, porque, nossa, Deus veio com fogo, né, e consumiu o altar, Deus destruiu os profetas de Baal. Então, é que nem você falou, né? Foi aí que ele se sentiu fracassado, porque que nem você falou, às vezes pensa que a gente, né? A gente pensa que por passar uma palavra para alguém, nossa, com essa palavra aqui agora, a pessoa vai se converter. E às vezes não é. Às vezes Deus usa uma outra coisa, mas tão simplesinha que a pessoa... Ele tem mais para te dar, né? Além disso. E aí ele ficou frustrado, gente. Então, assim, né, ele achou então isso, possivelmente até achou também que Jezabel, né, fosse se converter, Acabe, né? E aí ele pediu para Deus,
então, por que que o senhor não me mata? Por que o senhor não me leva? Porque eu não sou melhor que os meus pais, né? Me tira Porque a eu não vida, me morro, deixa tira a morrer." vida. Isso acontece comigo. Ai, você está identificando alguém assim? Né? Você está identificando? Porque às vezes a gente fala assim, ai, porque só comigo que acontece isso? Porque eu fiquei sozinho, né? Ele vai falar mais uma vez isso. Aí Deus vai tacar na cara dele assim, ô, não ficou sozinho não, né? Calma aí, você vai Eu ver. achei tão linda essa parte. Né? Vamos ler o 5, Sandra? Aham. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que um anjo o tocou e lhe disse: "Levanta-te e come." Continua. Pode continuar. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse: "Levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti." E ele se levantou, comeu, bebeu e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ele chegou ali em uma caverna e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele e lhe disse: "O que fazes tu aqui, Elias?" E ele disse: "Tenho sido muito ciumento, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada." Olha lá. Ó, no versículo 6, no 5 fala que ele deitou, ele dormiu, aí vem um anjo a primeira vez e o anjo cutucou ele e fala: "Elias, levanta, levanta e come." Porque estava cansado, ó. Olha que coisa linda. Deus cuidou do desalento. Elias de modo compassivo, Deus foi compassivo, Deus foi amável, né? Deus deixou ele dormir. Depois Deus mandou alimento, o anjo ir lá alimentar ele, né? Aí a Bíblia fala que ele andou 40 dias, 40 noites. Esses 40 dias e 40 noites, alguns estudiosos comparam também, né? Com os 40 dias lá de Moisés, que Moisés jejuou, orou lá no monte. Compara também com os 40 dias de jejum, né? Muitos comparam, tá? Assim, comparação, né? Mais ou menos que Jesus também jejuou 40 dias. Aí, para animar Elias e fortalecer sua fé, Deus o visitou no Monte Horebe, né? No versículo aí, no 11, o 12, né, Sandra? Ele disse assim, né? Ele disse: "Sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor." E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e suave, né? De Deus, né, para ele. Continua. 13 também. E assim foi quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a face com o seu manto e saiu, e se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali lhe veio uma voz e disse: "O que fazes aqui, Elias?" Olha, Deus Continua. falando de novo para ele. Lê o 14 de novo, gente. Você vai ver que o 14, o Elias falou Ele 3 repetiu, vezes a mesma coisa para Deus. Olha, lê o 14. O 14 ele diz assim, né? "Tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu, restei. E eles buscam pela minha vida para me matarem." O 15? Não, para. Não, para. Aí, gente,
Vamos lá, vamos voltar aqui. No versículo 9, eu quero enfatizar um pouquinho aqui, né? No 9, Sandra, fala, né? Lê de novo pra gente. O 9, ele diz assim, e ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele e lhe disse, o que fazes tu aqui, Elias? Então, o que aconteceu com Elias? Quando ele recebeu aquela palavra lá de Jezabel, Deus não falou para ele. Como Deus não deu nenhuma ordem para ele, vai para lá, vai para cá, fica aqui, fica lá, o que ele fez? Ele pegou e foi caminhando. Ele falou assim, eu vou lá pro deserto, eu vou orar, tudo bem. Só que no meio do caminho, ele parou, né? Ele parou. Aí Deus mandou o anjo alimentou ele, continuou mais 40 dias, 40 noites. Até quando ele chegou lá, em vez dele ir no monte orar, não, ele ficou na caverna. Ele se escondeu. Aí Deus falava para ele, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Não é para você ficar aí, se escondendo, né? Porque ele estava se escondendo, tá? Porque ele teve medo, tá? Então, quando Jezabel mandou a palavra lá, para ele teve medo, tá? Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Então, a gente às vezes se pergunta assim, mas como é possível? Depois de tudo que Deus fizera na vida dele e através da vida dele, né? Ele recebe uma ameaça de uma mulher. E a gente, quem sabe a gente também, às vezes está na mesma posição de Elias, né? A gente recebe uma palavra, como a gente disse, a gente também se esconde, às vezes, em cavernas, né? Tem uma frase que fala assim, que o medo é como uma amnésia espiritual, pois ele nos faz esquecer de Deus e do que Deus é capaz de fazer. Medo é uma amnésia espiritual. E ele estava triste, né? Porque ele fala assim, ó, ele diz assim aqui no 14, né? Ele fala assim, eu sou muito zeloso, né? Zeloso. Então, quer dizer, ele estava triste, Sim. porque os profetas haviam sido mortos. E só ele tinha ficado. Então, ele estava triste. Ele achava, né? Que porque só ele, né? Ele achava que era. É a mesma coisa a gente, né? Sim. Você fala assim, puxa vida, por que ele foi e eu não, né? Ou assim, porque só comigo Comigo, acontece, mas não é só com a gente. Não é. Porque só eu tô passando por isso, porque só comigo as coisas dão errado, né? Porque é bem isso, né? É bem isso, vamos trazer para hoje. É bem isso, porque só comigo acontece, porque comigo que as coisas dão errado. Então, assim, gente, medo... o medo é uma amnésia espiritual, é como a gente se esquecesse daquilo que Deus é capaz de fazer. Naquele momento, ele sentiu medo daquilo que Jezabel mandou falar, que, na realidade, ele nem sabia se aquilo ia acontecer, porque Deus, o mesmo Deus que matou os profetas, é o mesmo Deus que ia livrar ele, mas ele deixou o medo, né, vir sobre a vida dele. Talvez ele estivesse cansado, sim. Talvez a gente hoje está na mesma situação. Talvez venha uma luta, uma dificuldade, e a gente às vezes entra numa caverna, a gente foge e acha que o melhor lugar para a gente estar é numa caverna, se escondendo. Vou sentar num quarto, vou ficar no escuro. Às vezes hoje, onde é a minha caverna? Às vezes é o seu quarto. Às vezes é o seu canto lá, você não quer sair, você não quer conversar com ninguém, não é? Não quer sair da sua casa, não quer ver ninguém. Então, assim, a gente acha que isso é a melhor solução, mas não é. Porque Deus não tinha falado para ele, Elias, vai para uma caverna. Não, Deus não tinha mandado. Tanto que Deus não mandou, que Deus foi lá e falou para ele, Elias, o que você está fazendo aí? Viu? Sai daí. A segunda vez, Deus falou de novo para ele. Porque aí, Deus falou, sai para fora, Elias, da caverna. Aí, a Bíblia fala que veio o terremoto, veio o vento, né? Aí, depois veio aquela voz branda e suave, falou assim, Elias, o que você está fazendo aí? Às vezes, ele pensou assim, nossa, agora vai vir, né? Não, bravo, Deus falou de novo para ele, o que você está fazendo aí, Elias? Não é para você estar aí. Sai daí. Se você continuar lendo, não vai dar pra gente ler o resto do capítulo. Mas se você continuar, Deus vai falar pra ele assim, tem muita coisa pra você fazer, Elias. Você sai, vai ungir o rei, vai ungir Eliseu, que vai ser o seu sucessor. Vai fazer a minha obra, porque eu tenho muita coisa pra você fazer ainda, né, Sandra? Deus tinha muita coisa pra usar Elias. Mas ele não podia ficar ali escondido, né? E foi isso que aconteceu
aconteceu com Elias? Por um momento, ele se esqueceu do que Deus, né, havia feito na vida dele e através dele. Lá em 2 Timóteo 1,7, Sandra, vamos ler o que a palavra de Deus fala pra gente? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Deus não deu espírito de covardia, né? Não de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Agora, em outro momento, a Bíblia também fala pra gente, lá em 1 Samuel 22, né, Sandra? 1 Samuel 22, do 1 ao 3, nós vamos ler sobre Davi, que num outro momento também, como eu disse para vocês, vamos ler então? 1 Samuel 22, do 1 ao 3. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a eles todos os que se achavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Dali passou Davi para Mispe, de Moabe, e disse ao rei de Moabe: Deixa, peço-te que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Vamos lá. Então aí, aqui é uma outra Não cortando versão. você, aqui no Elias também, né? Ele não esperava, ele não sabia quão grande era que Deus ia fazer para ele. E no fim o Senhor separou 7.000, né? Homens. Tinha sobrado, né? É. Ele não estava sozinho, né? Deus quis mostrar para ele que ele não estava sozinho, né? Que ainda tinha sobrado Ele 7 separou aqueles que mil. não se dobraram, Não né? se dobraram diante de Baal. Então, leia o finalzinho, É. tá? Porque agora eu quero seguir com uma outra pessoa aqui de Davi que também entrou numa caverna, mas foi diferente. Então, Elias, só para enfatizar, Elias, ele entrou numa caverna para fugir, porque ele estava com medo, naquele momento ele estava com medo. Às vezes a gente entra numa caverna porque a gente está fugindo de alguma coisa. A gente não quer resolver um problema, mas às vezes Deus não mandou entrar. Deus não mandou Elias entrar. Agora, Davi foi diferente. Davi, em outro momento na Bíblia, a gente fala de Davi foi para a caverna. O que Davi foi fazer lá? Davi, um valente, um homem que derrotou o gigante Golias, o valente, né, proclamado lá, né, que entre o povo de Israel, ele foi para a caverna de Adulão. Ali, a caverna de Adulão significa justiça do povo, refúgio. É diferente, a caverna que Davi foi, Adulão significa justiça do povo, refúgio, esconderijo. Foi um lugar de tratamento na vida de Davi. Davi estava ali naquela caverna por causa da perseguição. Por que Davi entrou ali na caverna de Adulão? Porque Davi estava sendo perseguido por Saul, né, Sandra? Saul queria matar Davi. E Davi, gente, ele teve várias oportunidades de matar Saul, mas Davi não fez isso. Porque Davi sabia que Saul, mesmo Saul estando perturbado, Saul foi um rei ungido por Deus. Então, ele respeitava aquela autoridade. Então, ele preservou a vida de Saul. Então, ele foi para lá até por um momento, assim, para salvar a vida dele. Porque Saul começou a perseguir Davi também. E Saul queria matar Davi. Porque Saul pôs na cabeça que Davi queria usurpar o trono dele, tal. Mas Davi não, Davi tinha sido ungido rei, mas Davi esperou o momento certo para ele assumir. Então, assim, o Davi estava ali na caverna por causa da perseguição, então, de Saul. E ali foi um lugar de tratamento de Deus na vida, tá? Então, existe 2 tipos de caverna. A que mata e a que traz transformação. Então, a gente precisa tomar cuidado. Porque tem caverna que a gente vai.
E tem algumas cavernas que às vezes Deus leva para tratar a gente e tratar as pessoas que estão à volta, né? Foi isso que aconteceu lá em Adulão, né? Adulão, você vê que Elias foi sozinho. Ele foi para a caverna e Deus mandou ele sair. Se Deus mandou ele sair, Deus foi lá e falou: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Foi porque Deus não tinha mandado ele ir para lá, né? Ele entrou sozinho e saiu sozinho, né? Porque não era plano de Deus Elias estar ali. Deus tinha muita coisa para realizar na vida dele. Mas ele estava fugindo, com medo. E nesse período que ele ficou ali pela caverna, pelo deserto, Deus foi trabalhando na vida de Elias, Deus foi restaurando, né, Sandra? E Deus usou ele poderosamente depois. Amém. Então, ó, quando a caverna pode lhe matar? Quando Deus não te deu ordem para você ficar nela, né? Às vezes, Deus tá falando pra gente: sai da caverna, sai daí do teu quarto, sai do teu problema, deixa. E a gente continua ali. A gente, às vezes, quer se fazer de vítima, né? Às vezes, a gente acha que se fazendo de vítima, né, é melhor do que enfrentando, gente. E ó, você vê que Deus, ele por um momento ele foi lá, alimentou Elias, tal, mas depois ele falou: Elias, você tá fazendo aí, sai daqui, Elias, não é seu lugar. Vamos, pôr a cara aí, tem que enfrentar, né? E a vida da gente é assim, a gente tem que enfrentar, porque Deus está com a gente. Seja uma dificuldade, seja uma doença, um problema familiar, gente, Deus vai dar a solução, Amém, né? Deus vai dar a solução, tá? Então, ó, na Bíblia encontramos a palavra de Deus, ela tem 366 vezes a palavra não temas, ou seja, Deus nos diz para nós não termos medo, né? A Bíblia diz também, lá em Tiago 5,17, que Elias era humano como nós, né? Vamos ler, Sandra? Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias era um homem sujeito como nós. É isso que eu quero dizer, que assim, ó, ele não é diferente de mim, não era um super-homem, então ele teve mesmo medo, tá? Tá bom? Então, mas Deus nunca desamparou Elias, mesmo ali com medo, mesmo fugindo, orando, pedindo a morte, Deus estava cuidando dele, né? Se Deus não lhe mandou para a caverna, esse não é o seu lugar. Saia da caverna, suba para o monte para ver a presença de Deus. Deus falou para ele: Elias, sai da caverna, vai orar, vai para o monte, né? Às vezes a gente tem que sair da caverna, né? Porque o monte significa o lugar da presença de Deus. A caverna não, a caverna é esconderijo. Trevas, né? Monte é lugar de presença de Deus, gente, tá? Então lá, ó, a presença de Deus, quando Deus disse para Elias sair da caverna, era para ele se colocar na sua presença. E a presença de Deus é o melhor lugar para a gente estar. É na presença dele que encontramos o que nós precisamos. Vamos ler o Salmo 84:10, Sandra? Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Mais vale um dia na tua presença, né? Então, assim, o Salmo 16:11 também, o salmista fala, né? Que na presença de Deus há abundância de alegria, vamos ver? Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Mateus 6,6 também vai falar também, ó, o monte é o lugar de ter experiência com Deus. Você pode fazer da sua casa, ou na igreja, ou qualquer lugar, né? Um monte para você orar, um monte para ouvir Deus falar com você. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Deus nunca, gente, desamparou a gente, nunca vai desamparar.
Ele cuida de mim, de você, da Sandra, da Li que tá aqui. Ele quer que você vença o medo, que você saia da caverna, se apresente na presença dele, tá? Depois de sair da caverna, subir o monte, Deus mandou Elias voltar pelo caminho, ungir um rei na Síria, um novo rei de Israel, né? Ungir Eliseu, né? Para ser profeta em seu lugar. Significa que haveria mudança em tudo que estava ao seu redor. Quando você começa a ser livre em Cristo, sua vida começa a ter mudança, tá? O rei que manda em você é outro rei, tá? Né? Porque quando a gente começa a obedecer a Deus, quem começa a governar a nossa vida é Deus. Deus. Ele é o rei que manda na nossa vida, tá? Não é o medo mais, não é a frustração, não é a tristeza, não é a angústia, tá? Então, quando a caverna é para tratar. Então, assim, às vezes a gente entra numa caverna. Então, às vezes não foi Deus que mandou. Mas quando é que a caverna, ela é boa pra gente? Quando ela serve de lugar profético, tá? Quando na caverna você percebe que as pessoas que se aproximam, porque, ó, Davi, a Bíblia fala que Davi, quando ele chegou na caverna, veio pessoas para ficarem com ele, né, Sandra? Pessoas Ó, aflitas. o 2:2, né? 22:2 fala, ó. Pessoas aflitas, endividadas, Ah lá. descontentes, né? É. E que foram com ele. Foram com ele, porque as pessoas estavam descontentes lá com Saul e foram procurar Davi, porque viam nele que ele seria um rei diferente. Ele se tornou um capitão deles, né? Isso. E formou ali, não sei se você vai falar isso, e formou ali, né, 400 homens. Um exército, Um exército. né? Só que também Davi não ficou na caverna ali para sempre, Não. né? No versículo 5, ó, no 22:5, lê para nós, Sandra. O No profeta 22:5, fala para ele, e o ó. profeta Gade disse a Davi: não permaneças na fortificação, parte e vai-te à terra de Judá. Então Davi partiu e adentrou a floresta de Arete. Por quê? Porque o profeta falou para ele, Davi, não é bom que você fique aqui escondido. É bom que o povo saiba que você tá pelejando por eles. Não é bom você ficar aqui na caverna, tá? Ele foi na caverna, mas ele não ficou lá. Olha, diferente, né? Foi diferente. O profeta falou para ele, o povo precisa de você. Precisa saber que você tá lutando por eles, Davi. Então, você volta lá para a cidade. Tá? Então, ele foi, a hora que a família dele ficou sabendo, a família foi até lá, aí a Bíblia fala que ele levou a família pediu lá pra para que a Mispa, família- deixou o pai e a mãe lá, ó, cuida deles aqui, porque também, né, aqui não é um lugar para eles ficarem, quando tiver tudo resolvido. Até ver o que Deus vai ia fazer. fazer por ele. Olha Sim. que coisa linda. Olha que diferença, gente. Ó, então, a caverna, quando a caverna é para tratar, ela serve de lugar profético, tá? Quando a caverna é para tratar, ela serve para sair da superficialidade e buscar profundidade em Deus. Quer dizer o quê? Para você chegar mais perto de Deus, né? Se aprofundar. Você vê que como ele chegou mais perto de Deus, porque no Salmo 23, quando ele fala o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, né? Ele recita, ele vive esse salmo, né? Porque ele viveu isso, ele sabia que Deus estava com ele, tá? Vamos ver, Sandra, Efésios 3:19, porque fala assim, ó, precisamos entrar em Adulão para conhecermos ao Senhor com intimidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Eu amo esse versículo. Olha lá. Ó, outra coisa também que a caverna de Adulão é lugar de transformar humilhação em honra, né? Amém. Porque os homens que se ajuntaram com ele, a princípio, eram homens endividados, amargurados de espírito, e eram com ele uns 400 homens. Então, mas ali estava um rei ungido, refugiado numa caverna, mas aquele povo sabia em quem eles, né? Eles podiam acreditar. Eles viam em Davi. E às vezes também hoje, às vezes hoje, né, as pessoas às vezes olham pra gente, a gente tá passando uma situação difícil, às vezes as pessoas nos questionam, né? Mas onde que tá o seu Deus, né? Que Deus não tá vendo o que tá acontecendo, né? Mas o Senhor livrou Davi das mãos de Saul. E muitos daqueles endividados, daqueles apertados, amargurados de espíritos, tornaram-se heróis em Israel, né?
Chama Aqueles os homens, fortes, não vieram. Então, os fracos, né? Deus usa os fracos, né? aqueles homens foram transformados. Transformados, Os valentes de Davi se Davi. transformaram, gente, né? Muitos não acreditaram em Davi, mas aqueles homens endividados, né? Eles acreditaram em Davi Eu acho e que eles era se homens que, formaram. às vezes, a própria da casa falava, vai, eu nem vou falar que ele é meu Sim, amigo, que ele é meu sim, irmão, né? verdade. Eram pessoas bem... É. Outra coisa que eu achei interessante também, ó. Adulão é lugar de troca de liderança. Ó, esse povo que procurou a Davi na caverna seguia a um rei que havia perdido a unção, né? Aqueles 400 homens antes serviam a Saul, mas não encontraram nele unção, não encontraram refrigério, não encontraram nele um sacerdote que os apacentasse diante do Pai. Foram rejeitados por todos, né? Mas em Adulão encontraram abrigo. Davi recebeu todos eles, né? A palavra de Deus fala assim, como eu falei no começo: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei, né? Aqueles homens que antes serviam a Saul, agora serviam a Davi, trocaram o governo da vida deles, né? Hoje também é tempo da gente trocar o governo da nossa vida, buscar orientação, né? Porque, gente, ó, religião não salva, né? Nem justifica ninguém, mas quem salva, quem justifica é Jesus Cristo, tá? Então, ele é a nossa Adulão, ele é o nosso refúgio seguro, ele é a rocha da nossa salvação. E nós temos que refugiar em Jesus. Então, se as coisas estão dando errado, talvez você precise trocar o governo da sua vida, né? Talvez você precise trocar quem está governando a sua vida. Porque às vezes o governo está errado. O rei está te estragando, né? Está te jogando para lugares errados. Vamos ver, Sandra, 1 Pedro 4,11, que a palavra de Deus fala pra gente? Nós já estamos terminando, viu, gente? Já está no horário. Se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então, se alguém falar, fale palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o Fala poder. glorificando, É, né? para que em tudo Deus seja glorificado. Porque a honra e a glória é dele, não é Amém. de ninguém. Ele não divide com ninguém. Deus, ele usa as pessoas para levantar outras pessoas e para fazer a obra dele, mesmo que a gente pensa que não tenha ninguém, né? Às vezes você pensa assim, eu vou falar, eu vou anunciar, mas não tem ninguém me ouvindo, ninguém vendo. Não, mas fala, Mas anuncia. tem alguém, viu? Sim. Quando você menos espera, tem Ah lá. alguém que ouviu, Ah lá. né? É, ó. As mudanças acontecem através de nós, gente, né? Não podemos ficar parados esperando, precisamos agir. Em 1 João, Sandra, 2,27, a palavra fala sobre a unção, né? Diz assim, ó, e quanto a vós, a unção que dele recebeste fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou, ela assim nele permanecerá. Gente, vou só encerrar aqui. Uma palavra fala assim, ó, o que destrói uma nação não é a presença, às vezes, do ímpio, mas a ausência do justo, Verdade. tá? Apareça, sai da caverna. Porque às vezes você tá aí, né? Por que não acontece isso, né? A gente ficou aí, às vezes a igreja do Senhor ela ficou assim, omissa por muito tempo, né? Porque tá acontecendo isso, porque não sei o quê, porque governo, porque não sei o quê, ficou omissa e deixou, né? E às vezes, então assim, ó, o que destrói uma nação não é a presença do ímpio, mas a ausência do justo, né? Verdade. Quando o justo levanta, né? O povo se alegra, a palavra de Deus fala, Diz assim, né? Então, aparece, gente, sai da caverna. Então, às vezes, ó, então para enfatizar hoje, o título é Sai da Caverna. Deus, às vezes, não te mandou para a caverna. Você entrou por conta própria. Então, tá na hora de você sair. Tá na hora de você sair. Agora, se você tá na caverna, se Deus permitiu, porque
às vezes através daquele lugar, também não é por muito tempo. Você vê que Davi não ficou lá por muito tempo. Não. Ele ficou lá para servir de bênção. Ainda levou um E exército, né? formou um exército. Esse exército foram os valentes dele, treinou as pessoas. Então, que a caverna, que você possa refletir, se a caverna que você está, você entrou por conta própria, se foi que você saia. Se Deus permitiu, se essa caverna está servindo de bênção para alguma coisa, para edificar, né? É essa a reflexão do programa de hoje, tá bom? Vamos fazer uma oração então. Pai querido, Pai amado, Glória a Deus. nós entregamos aquilo que o Senhor Sim, Senhor. falou ao nosso coração, Obrigada, mas Espírito sabemos que o Santo. Senhor pode falar muito mais ainda, porque Sim, a Tua palavra, ela continua viva e Sim, eficaz, Senhor. e ela é mais penetrante, Senhor, do que uma espada de 2 gumes. Que o Senhor continue falando em cada coração, em cada vida, Pai, que está ouvindo essa palavra. E aquelas que ainda vão ouvir, Pai. Sim, Ó Deus Senhor. querido, que o Senhor venha, Pai, nos vivificar nesta noite. Sim, Que a Tua sim. palavra, Senhor, ela venha nos vivificar, que nós possamos sair dessa caverna, que às vezes nós mesmos entramos, que às vezes nós estamos fugindo de alguma coisa para resolver, ó Deus, de algum problema, e às vezes a gente acha que o mais fácil é fugir, entrar numa caverna. Mas que nesta noite, Senhor, nós possamos tomar posição. Sim, Senhor. Nós possamos saber que nós temos um governante, um rei nas nossas vidas, Verdade, que é o Pai. Senhor, Pai. E que o Senhor pode mudar situações, que o Senhor tem poder para mudar. E eu sei que assim como o Senhor fez com Elias, Pai, o Senhor vai tocar em muitas vidas. Jesus, O eu Senhor tenho vai levar certeza, pão, Pai. água, mas o Senhor também vai vir com aquela voz suave e vai dizer: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aí nessa caverna? O que você está fazendo se escondendo do problema? Sai, porque eu tenho muito para te oferecer. Então, Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, a se cumprir nessas vidas. E em nome de Jesus, que essas vidas sejam alcançadas por Ti nesta noite. Visita cada nome um, de Senhor, da Jesus. saúde, da Tua bênção. Se tiver nome alguém de doente, Jesus. meu Pai, que receba cura nesta noite. Alguém com problema, seja visitado Senhor. nesta noite. Em nome de Jesus. Nome de Jesus, que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor de alcance Jesus. cada lar, cada coração. Se tiver alguém, Senhor, aflito, desesperado, que receba a paz e a graça do Senhor. Que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor, que a paz do Senhor alcance cada vida, cada lar, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor e a graça do Senhor alcance cada coração. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, que a bênção do Senhor continue na sua vida, no seu lar, na sua casa, tá? Vamos ver então, Luciano, quem mais está aí com a gente? Acho que a gente parou na Solange. Delza, né? Na Delza. Solange Souza, Deus abençoe, Solange. Amém, amém, que a porção da palavra de Deus. Tatiane Queiroz, ô Tatiane, Deus abençoe você. Leonor Cândido, boa noite. Adriano, boa noite. Laércio, boa noite, Laércio. Sheila Maria, Deus abençoe. Cláudia Souza, Deus abençoe, Claudinha. Turca, Adriano da Silva. Tem mais? Claudinha já foi, Adriano, né? Então nós falamos todos aí. E agora vamos para o sorteio, então? Quem ganhou um frango do açougue? Vamos ver quem vai ganhar o frango. Do Marquinhos. Açougue do Marquinhos para retirar no domingo, tá? Aí O você Luciano falou que é ele. vai ficar o seu nome lá no, né? A gente vai passar o nome lá no açougue. Você procura lá no caixa, a Eliana lá no domingo, das 10h30 ao meio-dia e meio, nesse horário, das 10h30 ao meio-dia e meio, aqui no açougue do Marquinhos, no domingo, tá bom? Vamos lá, Sandra, Tchan, 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 tchan. Quem será hoje, que hein? vai ganhar um frango assado. Leonor. Leonor! Leonor. Ô, Leonor, você ganhou um frango assado aqui do açougue do Marquinhos, para retirar no domingo. E aí, gostou, Leonor? Tá aí com a gente ainda? Ó, tá aí com a gente?
frango assado já tem uma mistura para domingo, né? Aí faz um arrozinho, Ai, um olha lá, macarrão. Leonor, tá aparecendo. Olha lá, Leonor, não é? Você tá indo aí? Gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, né? Se a Leonor estiver por aí, depois eu entro em contato com ela e eu passo para ela. Deus abençoe vocês Deus grandemente. abençoe. Ô, pessoal, se você quiser nos ajudar, se você tiver algum brinde aí, quiser nos oferecer também para a gente estar sorteando aqui, toda quarta-feira a gente sorteia, né, algo e para a gente estar aqui oferecendo, que se você quiser, tem algum brinde aí, quiser doar para a gente estar sorteando, tá? Pode me procurar a Sandra e pra gente vai ser um prazer aqui estar, né, ajuda a gente também, tá bom? Deus abençoe, então. Uma boa quarta-feira, um bom final de semana, né, Sandra? Deus abençoe vocês. Ó, obrigado, tá, se pela inscreva aí companhia. no canal, compartilhe aí, né? Ajuda a gente a estar divulgando Dá o um programa. likeinho. Olha lá, dá um like, Deus abençoe os patrocinadores novamente, Daniel Automóveis, Restaurante da Alegria e Plantec. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Obrigado por estar com a gente até agora, tá? Ó, um beijão, fica com Deus. Até quarta-feira, se Deus nos permitir estar aqui Amém. novamente, tá Amém. bom?